Vinho, uma bebida que tá aí, né? Em celebrações, jantares, momentos de reflexão, faz milênios. Mas como é que uma coisa tão antiga virou essa indústria global gigantesca? Bom, hoje a gente vai fazer uma viagem, das raízes sagradas da videira até os perrengues e as inovações que estão definindo a safra de hoje. Bora lá então? Para a gente começar, vamos falar de tamanho. A projeção da produção mundial de vinho para 2025 é esse número aí, ó, 232 milhões de hectolitros. Para ter uma ideia do que é isso, 1 hectolitro são 100 litros. Isso dá mais ou menos 133 garrafas de vinho. Agora multiplica isso por 232 milhões. É um volume que mal dá para imaginar, mas que já mostra a força desse mercado. E é aí que entra a grande questão. Se a produção é tão massiva, por que o vinho ainda tem esse status quase sagrado, sabe? Diferente de qualquer outra bebida. O que tem por trás desses números todos que faz ele ser tão único em tantas culturas diferentes? Então, primeiro vamos dar uma olhada nesse mundo de vinho. Aquele volume todo que a gente viu representa até uma alta, tá? De 3% em relação a 2024. Só que, ao mesmo tempo, ainda está 7% abaixo da média dos últimos 5 anos. Isso aí já acende um alerta, né? Mostra que, mesmo com uma certa recuperação, tem os desafios climáticos e de mercado bem sérios rolando por trás. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo. Porque para entender o vinho hoje, a gente precisa voltar lá atrás. A videira, ela nunca foi só uma planta para fazer bebida. Ela era um símbolo poderosíssimo, cheio de significado. Pois é, por milênios, a videira não era vista como uma planta qualquer. Essa citação aqui resume bem a ideia. Para várias culturas antigas, ela era sagrada, um elo direto com o divino, sabe? E o fruto dela, o vinho, era considerado a bebida dos deuses. Simples assim. E a coisa fica ainda mais profunda. Muitas vezes, a videira era associada à mítica árvore da vida. Ela representava sabedoria, vida eterna, conhecimento. Pensa bem, não é à toa que, segundo a tradição, depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé plantou para recomeçar tudo foi justamente uma videira. Faz todo sentido, né? E o mais interessante é ver como esse simbolismo foi se adaptando. De um lado, na tradição judaico-cristã, a videira virou uma metáfora para o povo de Deus e depois para o próprio Cristo. Do outro lado, na cultura greco-romana, ela era de Dioniso, o deus da festa, dos mistérios, do renascimento. Duas visões bem diferentes, mas que colocam a videira no mesmo lugar, lá no centro de tudo. Certo. E agora, a gente dá um salto de milênios. A gente sai dessa simbologia toda e cai de cara na realidade, digamos, brutal do século XXI. Porque os desafios que os produtores de vinho enfrentam hoje são outros, completamente diferentes. A batalha mudou de campo. Saiu do espiritual e foi para o científico. Hoje, o inimigo não é mais a falta de fé, e sim a falta de dados. O ponto é que a sobrevivência da videira hoje em dia depende tanto de ciência quanto de tradição. E o grande vilão dessa história hoje, sem dúvida, são as mudanças climáticas. Temperaturas extremas, pragas e doenças se espalhando mais fácil. Tudo isso afeta a saúde da uva. E não impacta só a quantidade da colheita, mas principalmente a qualidade do vinho que chega na nossa taça. E como é que se luta contra essa ameaça? Com inovação. A tecnologia, hoje, é uma aliada fundamental. Tem drones sobrevoando o vinhedo para ver a saúde da planta, sensor no solo para usar a água do jeito certo, software que prevê evento climático, é um arsenal tecnológico para proteger a safra. Beleza. Com esse cenário todo em mente, bora dar uma olhada em como está o mapa da produção de vinho no mundo hoje. Quem são os grandes jogadores e como é que as regiões estão se virando? Aqui, sem muita surpresa, os líderes de sempre continuam no topo: Itália, França e Espanha. Mas, é importante notar que mesmo eles, os gigantes, sofreram bastante com as variações do clima. A produção italiana conseguiu se recuperar, mas a França e a Espanha tiveram umas colheitas bem baixas nos últimos tempos. A coisa não tá fácil para ninguém. Se a gente olhar o quadro geral, a União Europeia domina, com 60% do mercado mundial. O Hemisfério Sul está mostrando uma recuperação, e um ponto que vale muito a pena destacar é o Brasil. Num continente com altos e baixos, o país tem conseguido manter uma produção estável, muito por causa dos investimentos em tecnologia e manejo. Então, o que tudo isso quer dizer sobre o futuro? Se a gente junta essa herança milenar, simbólica, com a realidade da tecnologia e do clima de hoje, para onde que o mundo do vinho está indo, afinal? Olha, o futuro dessa bebida tão antiga depende de soluções bem modernas. A chave para o vinho continuar existindo e prosperando não é escolher entre tradição e tecnologia, mas sim juntar as duas coisas. O caminho é inovação e sustentabilidade.
Não tem para onde fugir. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O vinho sobreviveu a impérios, guerras, revoluções. Agora o desafio é global. A questão não é se o vinho vai sobreviver, porque ele vai. A questão é como ele vai se transformar. O que será que essa mistura de história, clima e tecnologia vai colocar dentro da próxima garrafa que a gente abrir? Fica aí a pergunta.